Vamos iniciar, Almirante Garnier, com a reunião do dia 7 de dezembro. O senhor se recorda quem convocou o senhor para essa reunião? O presidente da República, por intermédio, provavelmente, do ministro da Defesa. Quem mais participou com o senhor nessa reunião? O ministro da Defesa, o então ministro, general Paulo Sérgio, o general de Exército Freire Gomes, comandante do Exército à época, o próprio presidente. E, em termos de reunião, foram esses. Eu não compreendi. Por que em termos antes de reunião? Havia mais alguém, mas não participou da reunião. Porque creio que o coronel delator, ele entrou, organizou, ligou o computador e deixou o ambiente. É o que eu me lembro. Mais ninguém? Não que eu me lembro. O que foi tratado nessa reunião, Almirante? Essa reunião, havia vários assuntos, né, dentre os quais o principal era a preocupação que o presidente tinha, e também era nossa, das inúmeras pessoas que estavam, digamos assim, insatisfeitas e se posicionavam no Brasil todo, normalmente em frente aos quartéis do Exército, e aquilo poderia trazer alguma dificuldade para a segurança pública, não se sabia muito bem para onde ia aquele movimento. E dentre os assuntos tratados, esse eu acho que ocupou uma boa parte do tempo. E houve uma apresentação de alguns tópicos de considerações que poderiam levar a, talvez, não foi decidido isso naquele dia, a decretação de uma GLO ou de necessidades adicionais, principalmente visando a segurança pública. Foi apresentada uma minuta. Eu não vi minuta, ministro. Eu vi uma apresentação na tela de um computador. Havia um telão onde algumas informações eram apresentadas na tela. Eu não recebi. Quando o senhor fala minuta, eu penso em papel, em um documento que lhe é entregue. Eu não recebi esse tipo de documento. O senhor se recorda dos considerandos? O senhor se recorda de alguns dos considerandos ou de algo que estava escrito nesse documento que foi exposto? Eu me lembro, talvez eu não lembre das frases, eu me lembro do conteúdo. O conteúdo dizia respeito à pressão popular nas ruas, considerando que há insatisfação, que há pessoas na porta dos quartéis, e havia alguma coisa de, talvez já de caminhoneiros, e também havia algumas considerações acerca talvez do processo eleitoral, alguma coisa ligada à forma como algumas questões eleitorais aconteceram. Sinceramente, eu não lembro dos detalhes, porque, como disse para o senhor, algo apresentado numa tela de computador, onde não se aprofundou em nada, mas era parte de talvez de uma análise do cenário político e social do Brasil naquele momento. Almirante, seja em relação a minuto, ao documento, aos considerandos, seja na conversa, foi conversado sobre eventual fraude às urnas nas eleições, sobre exageros da Justiça Eleitoral, sobre a necessidade de novas eleições? Senhor ministro, não me vem à cabeça a questão de necessidade de novas eleições terem sido discutidas ali. Naquele dia não houve isso. A busca
a ideia de que poderia haver fraudes ou condução ligada, alguma coisa ligada à condução das eleições, de certa forma, estava dividida em duas vertentes. Uma com a equipe de transparência, que trabalhava na transparência eleitoral, tinha um grupo das Forças Armadas que trabalhavam junto ao TSE, que estavam analisando a questão que poderia levar a esse entendimento de se identificou ou não alguma fraude. E, ao mesmo tempo, o presidente também nos colocava a par das questões legais, onde ele discutia através, creio eu, ou juntamente com o partido dele, o Partido Liberal, questões de condução da justiça eleitoral, né? Ele nos colocava a par disso. Ele costumava falar. O senhor se recorda se nesses conselheiros a conclusão era não só a questão da GLO, mas a decretação do estado de sítio a partir do que se considerava ilegítima condução das eleições? Senhor ministro, neste dia não houve conclusão nem deliberações. Que eu me lembro desse dia foram apresentadas considerações que deixavam uma dificuldade, vamos dizer assim, na condução do país. Afinal de contas, o candidato derrotado, Jair Messias Bolsonaro, ainda era o presidente eleito naquele período. E preocupava a ele e aos demais ministros, incluindo o da Defesa, qualquer questão que pudesse descambar para algo não muito agradável. Então, essa era a tônica. E não houve conclusões, não houve discussões. Eu me lembro que o presidente interrompeu essa reunião, dizendo que talvez nos convocasse em outro momento, mas que ele estava pensando, era um estudo, alguma coisa que me parecia que ele estava estudando. Ele chegou a convocá-lo novamente? Para esse tema, não, senhor.